Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre venda de ingressos para Fluminense Internacional. Tá tudo definido já para poder vender ingressos para o jogo de ida da semifinal. Você vai entender tudo, vai aprender como o ingresso, tudo certinho e bonitinho aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o jogo de hoje. Fluminense joga hoje com a camisa da Colômbia, com o John Arias, enfrenta o Chile. E a gente, para fechar também aqui, vai falar sobre Alexander. Tá voltando mais cedo e isso é, sim, uma boa notícia para o Fluminense. Roda a vinheta, giro de notícias. Bem, vamos embora. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar do vídeo. E vamos embora para as informações. Como eu falei, o Alexander tá voltando mais cedo. Isso porque a CBF anunciou o cancelamento do segundo amistoso da seleção brasileira pré-olímpica, né, sub-23, contra a seleção também pré-olímpica de Marrocos. Esse amistoso aconteceria nessa terça-feira, lá em Marrocos, só que, vocês devem ter ficado sabendo, né, teve um terremoto no país africano. E, enfim, por mais que esteja todo mundo bem, não tenha tido complicação nenhuma, é o famoso não acharam de bom tom prosseguir com o amistoso, enfim. O Brasil jogou um amistoso na quinta-feira, perdeu por 1-0, teria um outro amistoso agora. Talvez o Alexander, que foi banco, né, no primeiro jogo, pudesse até ter mais tempo em campo, mas a delegação, enfim, a CBF, em acordo também com a galera marroquina, decidiu e achou por bem não ter esse segundo amistoso. Com isso, é importante falar, a delegação brasileira volta antes. A CBF anunciou que voltarão antes do previsto. E é claro, isso facilita para que Alexander, retornando ao Brasil, lembrando, é uma viagem muito longa, né? Lá de Casablanca, não sei se eles vêm direto, mas deve vir de Casablanca para São Paulo, Rio, no caso, o Alexander. Isso com certeza faz uma diferença, o jogador vai estar disponível antes para poder treinar, primeiro com o Marcão, e depois com o Fernando Diniz, visando já o clássico de sábado. A notícia é muito importante. Eu falei que ela é boa pro Fluminense, obviamente é péssimo pro povo marroquino, né? A questão do terremoto. Enfim, não atingiu ninguém da seleção brasileira, mas obviamente o jogo foi cancelado porque acharam que não era de bom tom ter um jogo e tal, dessa maneira. Nem era um jogo entre as seleções principais, né? Bem, ainda dentro do assunto seleções, John Arias joga hoje com a seleção colombiana a segunda partida das eliminatórias. A gente até fez um vídeo aqui na última sexta-feira, porque na quinta, acho que saiu na sexta. Na quinta a Colômbia ganhou por 1-0 da Venezuela, lá em Barranquilha, com um gol do Borré, mas com assistência do John Arias, que foi titular e tem se tornado uma das peças-chave da seleção colombiana. Hoje, nessa terça-feira, a Colômbia vai visitar o Chile. Joga em Santiago para tentar uma segunda vitória. E, claro, o que importa pra gente é que às 9h30 da noite, né, que é o horário da partida, a gente poderá, muito provavelmente, né, não mudar nada lá o treinador da Colômbia, o John Arias como titular contra a seleção chilena. É importante a gente sempre ficar de olho, o desempenho dele na Colômbia também reflete na possibilidade de grana, no caso de uma saída, ou até mesmo no caso de uma renovação, enfim, tudo influencia porque é o desempenho dele que vai chamar mais a atenção. Óbvio, é Colômbia e Venezuela, né? A Europa tá de olho? Sempre tá, entendeu? Sempre chega alguma coisinha. Hoje o jogo é um pouco maior, é fora de casa, Chile e Colômbia, John Arias provavelmente titular e, claro, muito importante também. É até bom dizer, o jogo da seleção brasileira, né, que eu falei no outro vídeo, é às 11 da noite, porque lá em Lima, né, no Peru, são 2 horas a menos, né? Então, para eles, lá tá sendo às 9 da noite. No caso do Chile, às 9h30 da noite aqui do Brasil, você vai conseguir ver praticamente o jogo inteiro entre Chile e Colômbia. Você vê praticamente o jogo inteiro e aí depois já muda para ver o jogo do Brasil com o dinizismo. Para quem quiser assistir, inclusive, esse jogo entre Chile e Colômbia vai ter transmissão do Sport TV 2. Então você pode ver o John Arias no Sport TV 2, depois ir pro Sport TV 1, ou no caso pra Globo, para poder ver a transmissão do jogo do Brasil. Sorte ao John Arias, né?
Cara, vamos lá para nossa última etapa deste vídeo. O Fluminense divulgou informações sobre os ingressos para a semifinal. Lembrando, o jogo de mando do Fluminense. Tá aí na tela, ó, informações de ingressos para a semifinal da Libertadores no Maracanã. Todas as informações estão no site oficial, mas a gente primeiro dá uma olhadinha aqui, ó, no basicão, né, que eu tô olhando a página do Twitter do Fluminense. O check-ins para sócios abre nesta quinta-feira, ou seja, famoso depois de amanhã, ao meio-dia, no site do sócio. E as vendas para o público geral não irão abrir, obviamente, sacanagem. O público geral abre na segunda-feira, dia 18, mas não vai chegar ingresso até o público geral, isso é bem óbvio. Aí diz que a retirada do ingresso é obrigatória para os não sócios, os sócios poderão acessar o estádio com carteirinha de sócio, ingresso físico ou QR Code dinâmico. Aqui tá a tabelinha de valores. Aqui em cima, né, esse que tá aparecendo aí na tela, muito claramente os valores para os sócios, né? O Fluminense teve um aumento bem grande agora nos valores básicos, né, que são os valores para não sócios, principalmente no setor sul e norte, se tornou o setor disparado mais caro. Por quê? Porque o torcedor do Fluminense vai esgotar muito provavelmente nos planos 100%. Então, assim, o Fluminense vai ganhar dinheiro aonde nesse jogo? Além de ganhar dinheiro com o sócio, vai ganhar dinheiro nos 4 mil ingressos da torcida do Internacional, vão ter que comprar ali a R$225 ou a 112, né, se forem meia entrada, e nos ingressos adjacentes dos planos família. Lembrando, quem é plano Arquiba Família ou Maraca Família tem direito a comprar o seu ingresso com 100% de desconto, o ingresso ali na faixa, e outros 3 ingressos com 50% de desconto. Então, assim, essa galera que vai comprar os ingressos a mais vai comprar por R$112. É um valor alto, é o Fluminense tentando fazer renda, que é aquilo que eu já venho falando há um tempo, né? Esses planos 100% eles são muito bons, o Fluminense ganha muito dinheiro com o sócio, mas ele mata a bilheteria. A bilheteria que normalmente é divulgada, o Fluminense não embolsa. Só é obrigado, o Fluminense, por exemplo, só para explicar rapidinho isso, o Fluminense é obrigado a colocar, se eu, que sou sócio 100%, for lá fazer meu check-in de graça, o Fluminense é obrigado a colocar um valor lá, o Fluminense coloca o valor da meia entrada, ou coloca alguma coisa assim, no relatório financeiro do jogo, mesmo que eu não tenha recebido. E essa regra veio porque a Ferg recebe uma parte do relatório financeiro do jogo, ou seja, né, já entenderam a maracutaia. Mas enfim, voltando aqui aos valores, muito provavelmente a gente vai ver esgotado tudo aqui em cima, né, até o Leste Raiz que é de graça na Leste Superior para os planos de baixa renda, mas os planos Maraca Mais Família, Arquiba 100, Arquiba 100 Família, esse pacote de futebol é um plano antigo, quase ninguém tem, tudo R$0, ou seja, é muito mais uma questão de valores para os outros. Quando você acessa o site do Fluminense, deixa eu dar uma ajeitadinha aí ele na tela, vem algumas informações que são importantes. Por exemplo, tá? O fato de que desta vez já estamos na mudança de apenas um ingresso para cada plano, exceto os planos família. Exatamente. A gente já está nessa vigente isso agora nos planos Arquiba Família e Maraca Mais Família. Explicando para quem tá perdidaço no pagode. O Fluminense fez uma alteração de uma parada que não estava lá no contrato, só estava no site, de que permitia que os planos Arquiba 100, sem ser plano família, comprasse o seu ingresso, com 100% de desconto, e comprasse mais um ingresso com o valor de inteira. Então, por exemplo, se eu fosse com o meu irmão no jogo, eu poderia, só eu sendo sócio, comprar o meu ingresso, ter 100% de desconto, meu ingresso sai de graça, e na mesma compra, eu fazia a compra de um segundo ingresso e pagando a inteira desse. Colocava, carregava tudo lá na minha carteirinha, eu botava pra trocar e etc. Nesse caso, muita gente tinha muito plano de cambista, tinha muita situação. A gente abordou bastante isso lá na live do Canal 20 também nessa semana. E isso foi cortado. Ou seja, agora eu vi até gente falando, pô, mas eu fui em todos os jogos com meu filho. Até lá na live do Canal 20, o cara falou, pô, levei minha namorada nos jogos e eu era sócio, então eu comprava 2 ingressos e tal. E aí, assim, é aquele negócio. Eu já falei várias vezes, o sócio do Fluminense era muito bom.
O plano de sócio do Fluminense era muito fora da curva, de ser muito bom para o sócio, né? Não necessariamente para o clube, mas para o sócio. A gente tinha muitas vantagens que outros planos não têm. Essa questão de você poder comprar um ingresso a mais, se chama convidado, na maioria dos outros sócios por aí, você paga. Você paga, tipo assim, 100 conto o plano, e aí você paga 150 para ter um convidado. E no nosso tava ali na faixa. Então, o que foi acontecendo é o sócio do Fluminense deixando de ser barato para ser um sócio normal. Porque antes tinha que ser barato, porque o time era ruim, então a única forma de eu te convencer a ser sócio é sendo barato. Agora, o time é atrativo? Agora, meu amigo, seja sócio com um plano normal, você não vai ver esse time atrativo jogando a semifinal da Libertadores. Então, o cenário é esse. Não tô dizendo que tá bom, que tá ruim, que fizeram certo, que o momento foi certo. Acho que até o momento foi meio errado ali, né? Acabou se tornando erro. Mas, dito isso, é essa a explicação. Então, pra ir em Fluminense Internacional, nesse momento, você tem a possibilidade ainda de fazer um upgrade ou fazer um novo sócio do plano Arquiba 100. É a tua chance básica de ir nesse jogo. E se você costumava comprar para mais um amigo e tal, não estou falando da galerinha cambista, né? Nem tô falando aqui dos cambistas profissionais, mas tô falando aí de você, que comprava teu ingresso e comprava um a mais por R$225, ia lá, retirava e vendia ele por 500. Tô falando de você não, tá? Tô falando de você não. Tô falando do cara que é sócio mesmo, que quer ir pro jogo, tá desesperado porque ele é Arquiba 60. Troca teu plano por Arquiba 100 e tenta se esgoelar lá pelos daqueles cerca de 60 mil ingressos que vão estar à venda. Lembrando que parte dessa carga de ingressos também, os 60 mil não é a carga oficial não, tá? É só um número aqui que eu falei genericamente. Lembrando que parte da carga de ingressos vai para Comebol, os patrocinadores, etc, etc. Eu mesmo no último jogo eu fiz uma ação para uma marca de televisores, que não tá patrocinando aqui o Raiz Tricolor, e eles me deram 2 ingressos para um setor, só que tinha que ter o nome, CPF, pulseirinha e tal, então eu nem podia sortear pra galera aqui. E aí, enfim, ou seja, esses ingressos de patrocinadores acabam indo pra isso, para os patrocinadores fazerem ali as suas ações comerciais e tal. Fluminense Inter, aí, tá animado, tá desesperado, tá ansioso? Ainda tem Fluminense Vasco no sábado, hein? Tamo junto. Hoje é dia de ver o John Arias e depois ver o dinizismo na seleção. Até a próxima, valeu.